Engajamento é uma palavra que está bem na moda, que gera muitos cliques e que todo mundo quer ter, mesmo que a pessoa não faça ideia do que seja. Então, neste vídeo eu vou te explicar como ter mais engajamento no Instagram. E vamos de conteúdo! Oi bonita, seja muitíssimo bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o nosso tema é engajamento. E antes de te explicar como você faz para ter engajamento no Instagram, como você faz para aumentar essa métrica no seu perfil, eu quero te explicar o que é engajamento. A gente pode definir o engajamento como sinônimo de interação, sinônimo de participação da sua audiência na sua produção de conteúdo. O seu conteúdo alcança um determinado número de contas, certo? As contas que interagirem com o seu conteúdo estão contribuindo para o seu engajamento, estão participando da sua produção de conteúdo. E essa interação ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva. A interação ativa ocorre quando há de fato toque, clique nos botões, quando há uma interação, uma atividade do usuário. Essas interações são salvamento, compartilhamento, a curtida, o comentário, mas também existe a interação passiva, que não rola nenhuma notificação. Na verdade, essa interação é nada mais nada menos que o usuário gastar tempo consumindo o seu conteúdo, mesmo que ele não deixe lá o joinha dele. Por exemplo, o que você está fazendo aqui agora neste vídeo é interagir comigo passivamente. Você não está clicando no joinha, mas eu espero que esteja. Você não está compartilhando esse conteúdo, mas se você quiser também fique à vontade. Só que você está aqui comigo, participando do meu conteúdo através do seu tempo de tela. E o que eu quero que você entenda é que sim, essa interação é muito relevante aos olhos do algoritmo. O algoritmo passou a enxergar a interação passiva como algo muito relevante, porque as pessoas estão a cada dia mais preguiçosas quando o assunto é interação. Mas se essa pessoa está assistindo ao vídeo do início ao fim, está arrastando o carrossel até o final, significa que aquele conteúdo é relevante. Então, mesmo que essa pessoa saia do conteúdo sem interagir ativamente, o algoritmo vai perceber aquele conteúdo como um conteúdo relevante, como um assunto relevante e vai distribuir para mais pessoas. Então, esse tempo de tela é como se fosse um engajamento oculto, que não aparece lá nas métricas dos nossos conteúdos e a gente não consegue contabilizar. Mas aqui no YouTube, esse tempo de tela seria equivalente às horas assistidas, ao tempo de exibição do conteúdo. Então já fica aqui o toque, se você tem aquele seguidor que está aí consumindo seu conteúdo, que te assiste todos os dias, que consome todos os seus conteúdos e nunca deixou nenhum like, nenhum comentário, nunca participou ativamente da sua produção de conteúdo, ele pode não saber, mas ele está contribuindo para o seu engajamento, querendo ou não, através dessa interação passiva, gastando tempo de tela com você. Ótimo! Agora que você entendeu o que é engajamento, vamos começar a falar como que a gente faz para aumentar essa métrica no nosso perfil? Eu quero que você faça um exercício aqui comigo de autoavaliação. Começa a perceber como você consome conteúdo no Instagram. Sabe como a gente está consumindo conteúdo atualmente? A gente está lá na aba Reels, vamos supor que a gente esteja na aba Reels circulando lá. E a gente viu um Reel super engraçado, que nos tirou risada, que a gente se identificou, que a gente lembrou de alguma situação do nosso dia a dia. E aí, a gente se divertiu, a gente riu. Sabe o que a gente faz? Ao invés de clicar no coraçãozinho para curtir o conteúdo, a nossa ação imediata é arrastar o dedo na tela e passar para o próximo Reel. Esse tem sido o padrão atual de consumo de conteúdo. As pessoas estão consumindo conteúdo no modo piloto automático. Você mal consumiu um conteúdo, já está passando para o próximo, para consumir o próximo e depois o próximo. Então, muitas das vezes, a gente não recebe interação ou a gente não interage, não é nem por não querer contribuir com o conteúdo ou por não gostar daquele determinado assunto. É porque a gente está nessa maldita inércia, produzindo conteúdo um atrás do outro, sem parar, sem interromper, sem analisar, sem absorver aquilo ali.
E não é diferente com a nossa audiência, não é diferente com o nosso seguidor. Isso tem acontecido por basicamente 2 fatores. Ou o usuário ele não recebeu estímulo suficiente para interagir, ou seja, para quebrar aquela inércia de passar para o próximo conteúdo sem antes interagir, ou porque aquele usuário que está consumindo o seu conteúdo ele não tem proximidade, não tem abertura, não tem uma relação quente o suficiente com você para participar da sua produção de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Você segue algumas pessoas, certo? Começa a perceber quem são as pessoas que você comenta nos posts, que você reage aos stories. Se você parar para analisar isso, você vai ver que são as pessoas que você tem mais abertura, que você tem mais proximidade, que você tem mais liberdade para interagir. E isso significa que se sua audiência não sente abertura suficiente para participar ativamente da sua produção de conteúdo, ela vai consumir, mas ela não vai interagir, pelo menos não ativamente. Até porque, se a gente for parar para pensar, é tão mais cômodo ficar ali consumindo, e consumindo, e consumindo, e não gastar energia, evitar a fadiga. Porque pensa que comigo, para você comentar num conteúdo, você precisa gastar energia, você precisa parar, pensar o que você vai comentar. E nós somos humanos, nós tendemos a poupar energia. Então a melhor forma da gente aumentar o engajamento dos nossos conteúdos é quebrando essa inércia. Beleza, tivemos aqui uma longa introdução, porque de fato eu preciso que você entenda como funciona essa dinâmica de postagem, de interação, o que é essa métrica de engajamento. E agora eu quero te dizer 4 formas de você quebrar esse padrão, tirar o seu seguidor dessa inércia maldita de não interagir com o seu conteúdo. Vamos lá? Um dos caminhos para você fazer com que sua audiência comece a sentir vontade de participar da sua produção de conteúdo, colaborar com o seu crescimento através das interações, é gerando valor para essa audiência, produzindo conteúdo que agregue na vida dessa audiência. Porque quando você produz conteúdo, um gatilho muito importante é ativado, que é o gatilho da reciprocidade. Quando alguém se sente ajudado, a tendência é que essa pessoa faça o quê? Obrigada, que essa pessoa agradeça. E pode ser que a sua audiência comece a agradecer em forma de interação. Então comece a ter uma linha editorial no seu perfil que envolva a publicação de conteúdos de valor. Conteúdos que eduquem, que agreguem, que deem dicas, que facilitem algumas coisas na vida da sua audiência, que informem, coisas úteis, coisas que sua audiência vai se sentir agradecida por saber. E saiba que isso é um processo. Conforme você for produzindo, a audiência vai se conectando, vai percebendo cada dia mais valor nos seus conteúdos e a tendência é que uma hora ou outra ela se sinta tão ajudada, tão agradecida, que ela comece a interagir com você. Mas uma coisa que você pode fazer que vai aumentar o engajamento desses conteúdos de valor é incluir uma CTA no final dos conteúdos. A CTA é a Call to Action, lembra? A chamada para ação, ou como eu gosto de falar também, a chamada para interação. Interação é sinônimo de engajamento. Uma CTA ela serve para atinar a sua audiência que ela não pode sair do seu conteúdo sem antes interagir, que ela não vai passar para o próximo sem antes deixar a opinião, sem antes salvar para consumir depois, sem antes compartilhar com alguém que também gostaria de saber sobre aquilo. Saiba que se você está finalizando os seus Reels, se você está finalizando os seus carrosséis sem uma CTA no final, você está fazendo com que seu engajamento seja inexistente. Então eu já falei sobre a publicação de conteúdos de valor, independentemente do seu segmento. Se você vende produto físico, você também pode gerar valor em forma de conteúdo, dando dicas úteis de como usar o seu produto na prática, agregando informações para sua audiência. E o outro caminho para quebrar essa inércia é aplicando uma CTA, um verbo no imperativo que vai fazer a sua audiência atinar que sim, ela precisa participar ativamente da sua produção. Um outro caminho eficiente para aumentar o seu engajamento no Instagram é utilizando gatilhos mentais. Quando eu falei sobre conteúdo de valor, eu citei um gatilho mental, que é o gatilho da reciprocidade. Mas, para aumentar o engajamento dos seus posts e fazer com que a audiência comece a interagir, você também pode usar gatilhos mentais como o da participação, o gatilho da conversa. O que seria isso? Você começar a perguntar a opinião da sua audiência sobre determinados assuntos,
sobre o seu posicionamento, sobre determinada peça que você está pensando em colocar aí no seu catálogo. Se você está pensando em alterar sua foto de perfil ou criar determinado conteúdo, por que não perguntar para sua audiência primeiro? Por que não mostrar para sua audiência que você conta com a participação dela na sua produção de conteúdo? Muitas das vezes é o seu orgulho ou a sua vergonha de pedir mais a participação da sua audiência que está fazendo você não ter engajamento. É aquilo, né? Quando a gente está num relacionamento, por mais que a gente saiba que o nosso cônjuge nos ama, a gente gosta de ouvir um eu te amo de vez em quando. E a sua audiência é a mesma coisa. Ela tá ali te seguindo e sabe que você conta com a interação dela. Só que se você não fala sempre, não relembra sempre, não mostra que é importante para você, a sua audiência pode acabar esfriando. Então use o gatilho mental da participação, o gatilho mental da conversa, peça respostas no direct e tenha o hábito de conversar com a sua audiência. A gente fica muito mais ligada quando a gente está falando do que quando a gente está ouvindo. Então, se você der voz à sua audiência, ela vai ficar muito mais ligada na sua produção de conteúdo. Um outro gatilho mental que você pode explorar aí na sua produção de conteúdo é o gatilho mental da história. Contando aí um pouco mais sobre você, a sua audiência tende a se conectar. As pessoas vão começar a se identificar com você como profissional, como criadora de conteúdo, e não apenas com o que você fala, não apenas com a sua marca, não apenas com o seu produto. E essa conexão vai fazer com que sua audiência esteja mais propensa a interagir com você. E a última coisa que eu vou falar aqui nesse conteúdo que vai fazer o seu engajamento aumentar é você começar a evidenciar para sua audiência que a participação dela realmente importa para você. Uma coisa que eu costumo falar é que a estrela aí do seu perfil não é você. A estrela do seu perfil precisa ser a sua audiência. Porque se essa audiência se sentir importante, valorizada, os seus seguidores percebem que você de fato se importa com a opinião deles e que cada um deles que está ali compondo a sua audiência importa para você, eles vão começar a se importar também com o seu crescimento, se importar em participar ativamente da sua produção. Comece a pensar em servir mais do que ser servida. Eu sei que a gente fica muito frustrada, né, quando a gente cria um conteúdo, quando a gente posta alguma coisa e aí a gente não tem o engajamento que gostaria, ou as pessoas não participam como a gente esperava que participassem. Mas e se você começar a focar mais na sua entrega do que nos números, do que em como a sua audiência vai retribuir? Isso no longo prazo vai ser benéfico para você e para o seu engajamento. Se tiver ficado alguma dúvida, fique à vontade para perguntar aqui nos comentários deste vídeo que eu pessoalmente vou responder. E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever neste canal que só existe para te ajudar e também de ativar as notificações para receber os próximos vídeos que serão postados por aqui. Até o próximo vídeo!